Monteiro Lobato, para a gente, ele foi um grande influenciador, né? Numa época que não existia internet, que não existia essa tecnologia nem nada do tipo. Então, ele foi um dos grandes responsáveis por difundir o folclore em nosso país, né? Desde daquela primeira série do Sítio Pica-Pau Amarelo, quando eu acho que eu não era nem nascido ainda, aquela série preto e branco, eu acho, bem antiga, que ele já apresentava vários personagens, inclusive dos livros que ele escreveu. Então, ele é uma figura, ele foi uma figura e é uma figura extremamente importante para a apresentação do nosso folclore como ele é hoje, né, como a gente conhece ele hoje. E tanto ele como o Câmara Cascudo são dois autores que a gente usa como base para fazer os nossos posts, para fazer nossos livros, né, para fazer nossos vídeos. Então, Monteiro Lobato, foi um marco na nossa cultura. Isso é o que a gente acredita. A gente valoriza muito o que ele fez e o que o legado dele continua fazendo para o folclore e para a nossa cultura hoje em dia. A primeira série Não sei se vocês do estão me Sítio ouvindo bem, Pica-Pau. então. Não, tá ouvindo, tá ouvindo. Eu só ia falar que a primeira série do Sítio Pica-Pau Tá. saiu em 1977. É muito antiga, né? Isso, muito antiga. Tem muitas pessoas, tem uma corrente que fala lá, o Monteiro Lobato é racista, deve ser banido, seus livros. Tá cortando de novo? Ou é só eu que estou vendo ele cortado? Não, cortou direto. Cortou. Caiu. Mas eu acho que o que ele ia falar era, de fato, uma coisa importante, né? Porque tem uma parte que se diz que o Monteiro Lobato ele tem uma pegada racista, e eu acho assim, a gente não pode tirar o fato de que ele valorizou muito a cultura do folclore, que ele trouxe em evidência muitos casos que anteriormente não eram trazidos, né? Mas que a gente também não pode deixar de lado algumas falas, né, racistas, algumas falas preconceituosas, algo que na época dele talvez não fosse tão questionável como é hoje, né? Por isso até ele teria essas formas, essas falas dele, né? Mas me parece que o Acácio que falou pra gente que tem uma sobrinha dele, né? Eu não sei se é sobrinha dele, ou alguém da família dele, acho que é Cléo Lobato, que faz um processo de reescrever essas obras do Monteiro Lobato, né, para tirar esses cunhos racistas aí que se tem das falas dele. Isso, justamente ele foi conhecido por algumas coisas que ele disse, mas como você falou, a gente não pode tirar o mérito daquelas coisas que ele fez na obra dele por conta de algumas coisas que ele disse. Claro, né, eu não vou aqui julgar se ele é racista ou não, a gente vai entrar numa discussão polêmica, mas acredito que a gente precisa observar mais as obras dele, né, com o que ele contribuiu para a nossa cultura. Claro que isso não apaga as coisas que ele disse, ofensas que ele tenha dito. Obviamente, naquela época, ele talvez tivesse uma certa blindagem pela posição que ele ocupava, não sei dizer. Talvez naquela época, coisas que ele falava que aparentemente fossem piada, né, piadinha ou indiretazinha, que hoje em dia não é mais tolerável, eu concordo, né, mas acredito que a gente não pode tirar, de certa forma, o mérito de tudo que ele fez pela nossa cultura por causa dessas coisas, né. Obviamente, ele era humano, ele pensava de uma coisa e, obviamente, ele errou, porém, ele acertou muito com relação à cultura. Então, como profissional, nota 10. Agora, como pessoa, eu prefiro nem não entrar nesse mérito, né? Assim, Fala a aí, gente Acácio, conhece conclua. muita coisa a gente conhece muita coisa do folclore por causa dele, né? Mas vale lembrar que ele participou do movimento eugênico brasileiro, ele era mesmo racista, não só nos termos que ele usava para se referir a alguns personagens,
Mas, assim, a gente conhece o pouco que a gente conhece, a maioria das pessoas, por causa dele, né? Por causa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E isso não anula tudo que ele fez. Inclusive, eu não sei se vocês falaram, estão me ouvindo bem, né? Todo mundo dessa vez ou não ainda? Eu não sei se vocês falaram sobre Cleo, né? Monteiro Lobato tem uma bisneta chamada Cleo Monteiro Lobato que está tendo esse papel aí de reescrever, né? O livro que ela já reescreveu é A Menina do Nariz Arrebitado, né? E, inclusive, gerou polêmicas, né? Aí, Monteiro Lobato gera polêmica de todos os lados, né? Aí, quando ela reescreveu, já tiveram pessoas que disseram, você está reescrevendo uma obra, não pode mexer numa obra, é como um quadro, você vai lá e vai pintar, mexer naquele quadro. Então, Monteiro Lobato tem essa dualidade, né? Tem termos como macaca de carvão, carne preta, beiçuda, que, a meu ver, seria o caso de fazer essa reedição que a Cleo Monteiro Lobato está fazendo. E não abolir esse livro das escolas, porque ele tem um grande papel aí na literatura infantil. Para mim, é o maior autor da literatura infantil no Brasil. Com esses termos racistas serem retirados do livro, os livros serem republicados. Eu queria mandar um beijo aí para Mirla, nossa seguidora aí do Folclorando também, e aqui de Aracaju também.